Imagine o seguinte: ser considerado uma das pessoas mais ricas da história de toda a humanidade. Ou ser considerado a pessoa mais rica de toda a Europa, ou ser o primeiro bilionário da história moderna. No vídeo de hoje vamos desvendar quem são as pessoas mais ricas de toda a história humana e ver o quão surreal é o patrimônio dessas pessoas. Já vai deixando o like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. O primeiro da nossa lista é o Mansa Musa I, o rei do Mali. Imagine um rei tão rico que sua mera presença transformava a economia dos lugares por onde passava. Esse foi Mansa Musa, o lendário rei do Mali no século XIV, amplamente considerado uma das pessoas mais ricas de todos os tempos. Governando um império repleto de vastas reservas de ouro, Mansa Musa não só controlava riquezas inimagináveis, como também influenciava a economia mundial de sua era. Sua opulência ficou registrada na história durante sua famosa peregrinação a Meca em 1324. Acompanhado por um séquito luxuoso, Mansa Musa levou consigo uma caravana de camelôs carregados com toneladas de ouro. Ele distribuía ouro generosamente, doando aos pobres e construindo mesquitas ao longo do caminho. Sua generosidade era tamanha que, em cidades como Cairo e Medina, a abundância de ouro que ele distribuiu causou uma desvalorização do metal precioso, afetando a economia local por vários anos. A fortuna de Mansa Musa era tão vasta que é difícil de quantificar com precisão nos termos modernos. Estima-se que ele controlava quase metade da produção mundial de ouro, o que, na época, era um recurso extremamente valioso e procurado. A riqueza de Mansa Musa não se limitava apenas ao ouro. Seu império também era abundante em sal, outro recurso essencial e valioso na era medieval. Durante sua peregrinação a Meca, Mansa Musa exibiu essa riqueza de maneira grandiosa. Sua caravana incluía cerca de 60 mil homens, entre eles soldados, súditos e escravos, todos vestidos com tecidos finos e portando bastões de ouro. Além disso, ele levava consigo 80 camelôs, cada um carregando até 136 quilos de ouro. Em cada parada ao longo da rota, Mansa Musa distribuía ouro livremente, construía mesquitas e palácios, e fazia doações aos pobres, o que gerava grande admiração e surpresa entre os povos que encontrava. O impacto da riqueza de Mansa Musa foi tão profundo que historiadores árabes da época relataram que a generosidade de Mansa Musa causou uma inflação temporária do ouro no Egito, desvalorizando o metal por cerca de uma década. Sua fortuna e a maneira como ele a manejava deixaram uma marca indelével na história econômica e cultural do Mali e das regiões circundantes. O próximo da lista é Jacob Fugger, um banqueiro alemão do século XV. Um nome que ecoa através dos séculos, era conhecido como o homem mais rico da Europa no século XV. Fugger não era apenas um banqueiro alemão, ele era um maestro financeiro, orquestrando a economia europeia com uma habilidade incomparável. Imagine viver em uma época onde reis e imperadores se voltavam para um único homem em busca de apoio financeiro. Fugger financiou guerras, construiu impérios e moldou o destino de nações inteiras. Sua riqueza não era apenas uma questão de dinheiro, era uma manifestação de poder e influência sem precedentes. Fugger controlava minas de prata e cobre, os recursos mais valiosos da época, garantindo um fluxo constante de riqueza. Ele criou um império financeiro que se estendia por toda a Europa, de Espanha à Itália, da Alemanha à Hungria. Com uma rede de agentes e um sistema bancário sofisticado, Fugger estabeleceu a base do capitalismo moderno. Sua capacidade de negociar, emprestar e recuperar dívidas com juros elevados transformou-o no credor preferido da realeza. Fugger não apenas emprestava dinheiro, ele comprava influência. Com sua riqueza, ele moldou políticas e decisões, controlando grandes partes da economia europeia. A fortuna de Jacob Fugger era tão vasta e impressionante que muitos a consideram incomparável até hoje. Ele nasceu em 1459, em uma família de comerciantes de tecidos em Augsburg, na Alemanha, mas sua visão e ambição o levaram muito além do comércio local. Fugger expandiu os negócios da família para o setor bancário, mineração e comércio de especiarias, acumulando uma fortuna colossal. Além das suas atividades comerciais, Fugger era conhecido por seus empréstimos a monarcas europeus. Ele financiou Carlos V, o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, na sua eleição e nas campanhas militares. Esses empréstimos vieram com juros altos, consolidando ainda mais a riqueza e a influência de Fugger. Ele também financiou o rei Henrique VIII da Inglaterra e diversos outros governantes, o que lhe permitiu exercer uma influência considerável sobre a política europeia. Para se ter uma ideia da magnitude de sua fortuna, no auge de sua riqueza, estimava-se que Fugger possuía o equivalente a cerca de 2% do PIB da Europa. Comparado aos bilionários modernos, isso colocaria sua fortuna em uma escala de centenas de bilhões de dólares. Antes de falar o último da lista,
Dá uma passadinha no meu último vídeo sobre a fortuna do príncipe, Mohammed bin Salman. O vídeo vai estar aqui no card acima. Por último na nossa lista temos John D. Rockefeller, o magnata do petróleo americano. Ele se tornou o primeiro bilionário da história moderna. O magnata do petróleo americano do século XIX. Com uma visão aguçada para os negócios e uma determinação inabalável, construiu um império industrial que mudou para sempre a economia dos Estados Unidos e do mundo. Rockefeller começou sua jornada no setor de petróleo no início dos anos 1860. Com uma mistura de inovação e estratégias empresariais agressivas, ele fundou a Standard Oil Company. A empresa rapidamente dominou o mercado, controlando até 90% da produção e refino de petróleo nos Estados Unidos. Isso não apenas garantiu a Rockefeller uma imensa riqueza, mas também o colocou no centro de um dos maiores monopólios industriais da história. A fortuna não era apenas uma questão de números astronômicos. Era um símbolo do poder econômico que ele exercia. No auge de sua riqueza, estima-se que sua fortuna pessoal equivalia a cerca de 1,5% do PIB dos Estados Unidos. Para colocar isso em perspectiva, seria como alguém hoje possuir cerca de 300 bilhões de dólares. No auge de sua influência, a Standard Oil controlava a esmagadora parte do refino de petróleo dos Estados Unidos. Essa dominação do mercado permitiu a Rockefeller acumular uma fortuna sem precedentes. Em 1916, ele se tornou o primeiro bilionário dos Estados Unidos. Ajustando para a inflação, estima-se que sua fortuna pessoal, na época de sua morte em 1937, valeria cerca de 340 bilhões de dólares em valores de hoje. No final do século XIX, a Standard Oil controlava cerca de 90% da capacidade de refino de petróleo dos Estados Unidos. Essa dominação permitiu que Rockefeller controlasse os preços e influenciasse o mercado global de petróleo. A fortuna e as práticas de negócios de Rockefeller estabeleceram padrões para as futuras gerações de magnatas e filantropos. Seu legado continua a ser um estudo de caso em eficiência empresarial, estratégia de mercado e responsabilidade social. A vida de Rockefeller exemplifica como uma combinação de visão, trabalho árduo e inovação pode levar a uma riqueza imensurável. E você? Qual seria o seu top 3 homens mais poderosos da história? E esse foi o vídeo de hoje, já vai deixando seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para adquirir mais conhecimento. Até a próxima!